Opa, bom dia. O pessoal aí já está na ativa, mas chegando aqui para o quarto workshop da SX, né? Hoje, duas pessoas. Hoje a Kênia vai ministrar o workshop. Ela é a nossa designer leader e ela vai estar discutindo com vocês um pouco mais sobre projetos de iluminação interna, né? Ela vai abrir o Dialux, vai trazer dois cenários específicos, vai habilitar um pouco mais as informações para vocês, tá? Então, hoje eu vou deixar a cargo dela conduzi-los aí nesse dia de aprendizado, legal? Primeiro, a gente espera que esteja tudo bem aí com todos vocês, com a família de vocês, né? Um período instável ainda no Brasil, então, de qualquer forma, agradecemos aí o tempo, a participação aqui com a nossa equipe para estar consumindo esse material, esse conteúdo aqui que é muito importante, né? Ter uma iluminação adequada, a iluminação por si só, ela agrega muito valor às entidades, né? Seja a prefeitura, seja a indústria, seja um aeroporto, um porto, um supermercado, seja onde você estiver aplicando a iluminação na sua casa, ela traz benefícios aí imensuráveis e mensuráveis, né? Então, é importante que a decisão num bom produto de iluminação LED seja bem balizada, tá? Então, vou passar para a Kênia, a gente vai aguardar 5 minutinhos, que é o tempo aí do pessoal de dar 10 horas, do pessoal ir se encaixando aí no nosso seminário. Estou habilitando o pessoal, então eu vou deixar a Kênia falar, né? E aí vocês informem aí se tá tudo certo aí com o som dela, tá ok? Beleza, Kênia? Tá contigo agora. Pode seguir, eu estou acompanhando aqui o chat aqui do pessoal. Marcelo Loureiro deu bom dia. Legal. O pessoal está entrando. Bom dia. Todos estão me ouvindo? Tá tudo certo? Sim, nós vamos esperar, como o João disse, uns 5 minutinhos para começar. Assim, o chat, Kênia, o pessoal está tudo ok aqui, tá? No seu áudio. Deixa eu colocar aqui o chat do ladinho. Nosso workshop vem dando bastante resultado, né? No último seminário que a gente teve aqui, que a gente discutiu a BNT 8995 e apresentou projetos em relação a isso, nós tivemos aí mais de 200 pessoas participando com a gente, né? Durante o online, tá? Não estou vendo o chat de todo mundo, a Kênia falou, mas eu tô, Kênia, eu vou falando para você aqui, tá? Então, perfeito, que eu não estou recebendo aqui. Não, fica tranquilo, eu vou te passando aqui o chat do pessoal. Então, é muito bom saber que o pessoal está interessado no assunto de iluminação, quer dizer aí que vão ter bastante informação aí para executar os projetos aí de eficiência energética nas suas entidades, né? Nas indústrias, nas prefeituras, ou seja lá qual for a sua empresa, você for aplicar uma iluminação, pode ter certeza que essas informações aí vão ajudar vocês, tá? Então, temos vários parceiros aqui, né? De engenharias, indústrias, grandes empresas no Brasil aqui participando com a gente hoje. Muito bom. Bem-vindos, tá? Kênia, quer contar um pouco aí? Se apresenta aí pra gente, brevemente, para o pessoal te conhecer, saber o que você faz, para eles entenderem um pouco mais de você. Ok. Bom dia, pessoal. Eu trabalho na Assistir, no setor de engenharia. Eu sou a responsável pela parte dos projetos luminotécnicos e também da parte de produtos. Então, qualquer dúvida técnica, normalmente é comigo que vocês tiram, tá? Eu dou o suporte tanto para a parte de representantes, quanto para a parte de vendedores internos nossos. Também, às vezes, eu dou suporte para alguns clientes que tenham uma dúvida um pouco mais específica e os vendedores ou representantes não conseguem ajudar nessa parte. Eu estou na SX desde 2016, comecei já faz um tempinho, né? Já faz 3 anos e meio, mais ou menos, que eu estou aqui.
E desde então eu mexo sempre com essa parte, eu sempre estive em contato tanto com a parte de projetos quanto a área de produtos. Atualmente eu estou mais focada na área de projetos mesmo, e a parte de que eu vou apresentar realmente os tipos de projetos alguns tipos de projetos que a gente faz, alguns exemplos, e espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, porque é um assunto realmente bem aberto, é dinâmico, então se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai estar fazendo o máximo para sanar essa dúvida. Se a gente não conseguir na hora, depois a gente pode entrar em contato via Como é que eu posso e-mail, aqui? telefone. Você tem duas imagens aqui, cadê? Deixa eu pôr o mudo aqui, Kênia, pessoal. Pronto. Mudo, eu tirei, coloquei você no mudo também. Deixa eu tirar o mudo aqui agora. Do seu, deixa eu te habilitar aqui. Kênia. Pronto, consegui. Você tá como... Eu consigo, eu tô como anfitriã. Legal, Kênia, bacana. O pessoal, então, resumindo, né? Tudo que da parte técnica, a Kênia aí salva todo mundo, né? Salva a parte comercial, salva a parte comercial interna, externa, os clientes. Então, é a nossa fonte de dados e informações, tá? Então, vamos seguindo aqui. Deixa eu pegar aqui. Kênia, assim, já deu 10 minutos, esperar mais... Já deu 10 minutos. Deu 10 horas já. Espera mais 3 minutinhos aí. Tem o pessoal entrando ainda. Então, Tá. E 2 pessoas, tá? Participando aqui conosco. Ok. Estou sem áudio, o Carlos falou. Deixa eu mandar aqui mensagem para ele, falar para ele atualizar a tela dele. Só um minuto, Carlos. Sua página. Beleza. Estou sem áudio também, José Rodrigo. Deixa eu só avisar o pessoal que estiver sem áudio aí. Uhum. Quem estiver sem áudio, por favor, atualizar a página com F5. Legal. Kênia, vamos lá. Tá com você. Bom, hoje a gente vai falar um pouco... Posso? Manda bala. Hoje a gente vai falar um pouquinho da parte de projetos luminotécnicos com Dialux de áreas internas, de acordo com a norma 89951, tá? Que essa é realmente para áreas internas. A gente tem algumas outras normas, como para a área esportiva, para a área de arruamentos, mas como a gente inicialmente vai fazer sobre a parte interna, então a gente vai focar nessa norma da NBR, ok? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre qual seria o público-alvo dessa apresentação. Claro que a gente está abrindo para todos, mas assim, algumas pessoas elas vão entender um pouco melhor algumas definições ou algumas formas da apresentação em si, tá? A gente também vai falar sobre algumas definições que daí seriam essas pessoas que não estão tão relacionadas, tão direcionadas para essa área, então a gente vai explicar um pouquinho. Já foi até explicado algumas definições no workshop passado que o João Pedro apresentou, que foi sobre a nossa normativa, né? E então é só realmente para refrescar algumas pessoas e para ajudar no conceito da nossa apresentação. A gente também vai falar um pouquinho sobre quais informações são muito importantes para a realização dos estudos das áreas internas
E eu vou dar um exemplo com 3 cenários, uma única planta, mas com 3 cenários diferentes para vocês verem que realmente a importância dessas informações, tá? E depois a gente tem alguns materiais para download e o site da SX também, as meninas, elas também estão sempre à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, os representantes, até eu, se for alguma dúvida um pouco mais técnica, a gente sempre está à disposição para ajudá-los. O público-alvo, ele dessa apresentação, ela é basicamente para os engenheiros e arquitetos, que daí esses, assim como os profissionais de manutenção, eles já estão mais ligados com a parte de iluminação, de elétrica, então eles entendem um pouquinho mais sobre essa parte, eles conseguem analisar uma planta baixa, algumas informações como essas. E conseguem passar também, caso a gente tenha alguma dúvida na hora da execução do estudo, do projeto, eles também conseguem passar algumas informações para a gente, porque eles conhecem perfeitamente o galpão, ou a empresa, a fábrica que eles trabalham. E também essa apresentação é destinada para os compradores e para as pessoas envolvidas nesses projetos, que podem não ser pessoas técnicas, mas sim que estão envolvidas nesse tipo de projeto. Tá? Aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre o Dialux. Na verdade, o João já tinha explicado na apresentação anterior, o que é o Dialux. Ele é um software destinado ao cálculo de iluminação, então nele a gente consegue fazer as simulações com as curvas, que daqui a pouquinho eu já vou falar o que seriam essas curvas IES, tá? Ele permite a projeção da iluminação para vários tipos de ambientes. Entre esses ambientes, a gente tem a parte de fábricas, como exemplo essa primeira imagem, que aqui a gente tem várias divisões, já um galpão com a parte de depósito, com a parte de expedição, com a parte de produção. Para as áreas externas também, fachada, estacionamento, toda essa área externa, a gente também consegue fazer a iluminação em postes, em torres e vários outros tipos, né, de aplicações. E uma coisa e também a parte... para o pessoal saber também é que ele é uma ferramenta aberta, né? Inicialmente, né, pelo menos nesse momento, ele não é uma ferramenta que qualquer pessoa pode acessar sem nenhum custo, né? Sim, ele é uma ferramenta gratuita. Eu estava dando uma olhada já até na versão nova que eles habilitaram, porém essa versão nova ainda está com alguns bugs, então a gente não está usando e ainda eu não falaria para vocês utilizarem, porque tem algumas coisas que eles não conseguem abrir de software na versão mais antiga, tem algumas coisas que estão perdidas, e eu vi que na versão 9 também, para você conseguir maiores informações e tudo, você tem uma mensalidade que também ainda não está disponível. Mas, então, assim, para você ter um acervo maior de informações, de tipos de relatório e tudo mais, vai começar a ser pago a partir da versão 9, tá? E daí, como eu estava falando, ele também, o software, o Dialux, ele dá para a gente também a opção de trabalhar na parte de ruas, avenidas. Então, ele tem vários cenários que a gente pode criar a partir dele para a gente conseguir uma iluminação adequada, tá? Atualmente, essa informação eu peguei até do site deles, eles falam que tem cerca de 700 mil usuários profissionais em todo o mundo. Então, assim, é uma quantidade razoavelmente alta, né? Porque a gente sabe que ele é um software confiável, ele é um software muito bom. Claro que você tem que colocar sempre as informações de acordo com o cenário atual da sua empresa, né? Se ele não estiver no cenário, pode ser que aquelas informações não sejam
suficientes para a realização do que você realmente quer. Então, assim, a gente sempre tem que dar enriquecer o máximo possível de informações para realizar o estudo. Então, quer dizer que quanto mais o arquivo 3D que a equipe replicar de engenharia, ele for igual ao que o cliente tiver de verdade, né? Então, se é uma rua, se o comprimento da rua exato, a altura do poste exata, né? Ou mais próximo. O espaçamento entre poste. Então, se for uma parte interna, as larguras e comprimentos adequados, reais do galpão, a altura real da luminária, né? São pontos muito importantes aí que afetam consideravelmente um projeto, né? Isso. Daí agora eu vou falar um pouquinho sobre a planta baixa, que é realmente uma das vamos falar assim, ferramentas que a gente utiliza para a realização do estudo, tá? A planta baixa, ela é realmente a planificação da construção. Então, ela vai mostrar onde estão as salas, as dimensões de galpão. Normalmente, a planta baixa, quando é enviada para a gente, quando é uma planta já existente, né, um galpão já existente, também tem a localização dos perfilados, tem o posicionamento das luminárias, o layout daquele galpão, se ele tem porta-pallets, se ele tem algum maquinário que influencia na hora da iluminação. Então, essas informações, elas constam na planta baixa. Daí, logo em seguida, a gente tem os cortes. Esses cortes, eles mostram as alturas que estão os porta-pallets, a altura que está a instalação das luminárias, os perfilados ali. Então, com esse corte, a gente também consegue, na verdade, um complementa o outro. Para conseguir fazer um estudo no Dialux, a gente precisa tanto das medidas planificadas, quanto também das alturas do que a gente for utilizar ali, tá? Aqui eu vou falar rapidamente sobre a curva IES. O João já tinha comentado no outro workshop sobre ela. A curva IES é um arquivo de texto onde contém todas as informações da nossa ou de outras luminárias que tenham essa curva IES. É um bloquinho de notas mesmo, quando você olha é um bloco de notas, mas esse formato IES, ele é utilizado nos softwares que simulam a iluminação. Então, assim, por mais que ele seja um bloco de notas, quando eu coloco ele no Dialux, ele vai se tornar uma curva, uma luz, uma luz mesmo. Então, e ali consta todas as informações de fluxo luminoso, qual o tipo de angulação que ela tem, a potência que ela tem, todas as informações contidas na própria curva IES, tá? Resumindo, né, ela representa, para quem é de engenharia, né, para quem é da parte técnica, da parte de engenharia, faz mais sentido, né, quando a gente fala que você, na verdade, faz a leitura de como a luz da luminária se comporta no espaço, você compila isso no arquivo de engenharia, que faz o quê? Que quando você põe dentro de Dialux, ele vai ter o mesmo comportamento como se fosse o real, né? Então, é meio abstrato para quem não é da parte técnica, mas faz muito sentido para quem é da parte técnica, né? Então, o IES ali é como se você estivesse pegando a luminária, colocando ela dentro do Dialux para ver ali qual que vai ser como que ele vai atuar. Ela vai se comportar, exatamente. Vai se comportar. Exatamente. E daí agora eu vou falar um pouquinho das informações que são necessárias para a gente ter um projeto mais próximo do real, tá? Então, é sempre interessante ter o DWG ou um PDF que tenha que tenha pelo menos uma dimensão, que assim a gente consegue colocar ele em escala, porque às vezes, principalmente o PDF,
quando é um PDF vindo, exportado do AutoCAD, e não tem nenhuma medida, quando a gente importa novamente para o AutoCAD, ele pode vir sem escala. Então, eu sempre peço para pelo menos tenha uma medida, que com essa única medida eu consigo colocar toda a planta em escala para a gente trabalhar no Dialux, tá? Então, assim, né, nesse DWG é importante pelo menos uma das medidas, então seriam as dimensões do local, mas uma ou duas medidas já são muito bom. As alturas de instalação das luminárias, a gente sabe que tem alguns DWGs que não tem os cortes, mas já tem a marcação, pelo menos assim, porta-pallet, altura tal, altura pé direito, tal. Então, com essas informações, a gente consegue também realizar. Claro que o melhor dos mundos seria o DWG completo, né? Com a planta baixa e com os cortes. Porém, com as informações passadas pelo cliente, a gente também consegue realizar isso. Mas precisa dessas informações para a gente conseguir fazer, tá? Conseguir montar o cenário e tudo mais. Caso já seja um galpão existente, é sempre importante passar a localização dos perfilados, porque caso ele seja existente, mas não passem a localização dos perfilados, ou pelo menos os distanciamentos entre ele, distanciamento parede, perfilado com perfilado, a gente faz uma distribuição livre e às vezes não é aquilo que o cliente tem ali, em relação ao próprio perfilado, então fica totalmente distorcido o resultado que a gente vai apresentar com o que ele estaria fazendo na realidade, tá? Então, é realmente muito importante quando é um galpão, uma fábrica que já possui, já existe, já possui os perfilados, né, a parte de instalação, que passe para a gente essa localização, ou pelo menos as informações mínimas para a gente realizar o mais próximo do cenário atual que o cliente tem, tá? Outras coisas que são muito importantes seria o layout da fábrica em si. Se eles têm porta-pallets, a localização dos porta-pallets, as alturas dos porta-pallets, tudo que for maior que 0,75, ele influencia na hora do cálculo. Ou então, um exemplo, tem um galpão e nesse galpão tem um galpão de 10 metros e tem uma sala num dos localizada no canto que tem 3 metros. Eu não preciso iluminar em cima dessa sala, então eu não preciso considerar a iluminação nessa parte. Com isso, a gente consegue já diminuir a quantidade de luminárias, o gasto vai ser um pouco menor. Então, assim, informações sobre a planta são sempre importantes. A gente sabe, assim, que tem plantas, principalmente as que estão em desenvolvimento, que ainda não tem localização. Então, é realmente uma iluminação geral. Então, isso a gente faz para as plantas novas. E outro também que chegaria mais ou menos nisso seriam aqueles galpões que não têm um layout fixo, que muda constantemente de layout. Então, também não adianta a gente fazer uma iluminação específica para corredores, um exemplo, sendo que pode mudar a qualquer momento. Então, a gente normalmente faz até uma iluminação geral, realmente, para aquelas áreas, e quando for definido um layout, a gente faria um específico para aquele layout, tá? Apenas um comentário em relação a essa questão, quando isso para a área interna, né? Caso você tiver um projeto de iluminação na área interna, que o layout ele muda muito, ou a cada período você muda o layout, ou seja lá qual for, ou ainda você não tem definido qual que vai ser exatamente o layout, neste caso a gente considera o pior caso, né? O local que você, por exemplo, tem um local do galpão que você vai precisar de 500 lux, o restante você vai precisar de 300, 200. Então, todo o projeto vai ter que ser baseado no maior nível de iluminação que vai ser utilizado no galpão. E aí, neste caso, o que você pode fazer para durante a vida útil dos produtos, você aproveitar ele de forma melhor, é implementar um sistema de automação. E aí, quando você tem um galpão, aí você dividiu, por exemplo, ele em 4 partes, né? Então, se eu usei aqui esta parte para 500 lux, a gente pode dimerizar
todas as outras partes para ter 200, 300. Então, colocando um sistema de automação simples, você vai conseguir ali economizar durante a vida útil do produto, né? Para que mesmo áreas onde você não precisa de 500 lux, mas você, por obrigação, teve que colocar 500 lux, você, durante a operação do produto, trabalhe com 300 lux e reaproveite ali a energia gerada, e você vai deixar o custo da operação do local mais atrativo, né? Então, vale a pena olhar por esse ponto, tá? Então, quando tiver uma situação como essa, solicite ali para entender um cenário de automação, para que você consiga depois movimentar os níveis de iluminação. Tá? O Renato perguntou aqui, todos os modelos da SX são dimerizáveis? A gente tem sim a opção de dimerização em todos os modelos da SX, tá? Então, isso você pode ser solicitado no momento do projeto, se você deseja que essa tecnologia esteja embarcada no produto, tá ok? Respondi ali a pergunta do Renato. Pode seguir, Kenny. Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui eu estou passando para vocês, só para vocês entenderem, esse vai ser a planta dos nossos cenários. Essa é uma planta que é um depósito, então eu tenho a aplicação, ele me passou uma das medidas, então eu também consigo colocar a planta em escala. Nesse caso, ele não tinha o corte, mas foi passado a altura dos porta-pallets que já estão localizados nessa planta, e a disposição dos perfilados que ele tem atualmente, tá? Então, esse é o cenário que a gente vai utilizar. Então, com essas informações, daí a gente vai para a parte da normativa, onde a norma fala que para depósitos. Aí a gente também está considerando que é um depósito movimentado, que seria um galpão só de depósitos, e que como é um depósito e é só pura e simplesmente depósito, ele é movimentado, ele tem uma movimentação muito grande da parte de criadeiras, da parte de pessoas, então ele está continuamente ocupado. Seria 200 lux nesse tipo de aplicação, tá? Então, com isso, a gente sabe que o índice de reprodução tem que ser no mínimo 60, as luminárias que a gente utiliza são maiores que 70, e ele também fala da parte de nível de ofuscamento e tudo mais, como o João já tinha explicado no workshop passado. Então, ele mostrou exatamente como ler a norma. Então, eu só estou mostrando realmente o que a gente vai usar, qual seria a aplicação desses cenários que a gente vai utilizar, tá? Então, eu preparei para vocês 3 cenários, sendo o primeiro deles como se tivesse passado apenas as dimensões do galpão. Com essas dimensões do galpão, não teria a parte de perfilados, a localização dos perfilados, e nem a localização dos porta-pallets com as alturas dos porta-pallets, tá? Então, nessa situação, a gente utiliza um tipo, eu vou calcular para vocês só terem uma ideia do software em si, como que funciona. Então, depois que a gente faz a distribuição, cria a estrutura em si do galpão, né? A gente precisa calcular para ele saber a quantidade de iluminação que a gente vai ter naquele local. Tá terminando? Aqui, daí aqui do ladinho ele aparece pra gente qual é a média de lux, conforme o João já tinha falado também no workshop passado, a gente sempre vai considerar o lux médio do local, porque ele mede tanto o software quanto a gente, quando está em campo, a gente vai medir vários pontos e vai chegar numa média, e aquela média é realmente o que a gente precisa. Por termos cantos, paredes e tudo mais, então a gente não consegue uma uniformidade 100%. Claro que a gente sempre tenta, sempre faz com que chegue o mais próximo da uniformidade quando a gente está falando de uma distribuição livre ou uma distribuição possível de chegar numa uniformidade mais alta. Mas a gente sabe que sempre vai ter um ponto mínimo que vai estar
próximo, se tiver uma uniformidade boa, mas ele não vai estar nos 200, ele pode estar em 100, pode estar em 120, 98. Então, assim, a gente considera todos os tipos de pontos, assim como tem uns pontos que vão estar um pouco maiores, que seriam de 225, esses exemplos, e então por isso que a gente sempre considera a média. A norma considera a média exatamente por causa dessa situação. Então, aqui, ele dá o resultado do 206 lux médio. Para quem tiver com a tela talvez minimizada, eu diria para colocar a tela, a imagem na tela toda, porque aí dá para vocês visualizarem também os valores que ela está apresentando, tá? Só um comentário só, eu estou aqui na tela e se eu deixo minimizado eu não consigo enxergar os números. Então, para vocês para fazer a correlação ali com o valor da norma e enxergar o número que está dando ali no projeto, deixa a tela grande na tela no computador de vocês, basta dar 2 cliques aí no Dialux que a Kênia está compartilhando com vocês, e aí a tela já vai ficar grande. Depois, se quiser diminuir, é só dar 2 cliques de novo que diminui. Bom, então, daí continuando, até como o João já tinha até explicado anteriormente, a gente tem a parte de cores falsas também, que o Dialux a gente edita para a quantidade de lux máxima que a gente quer, né, que seriam os 200 lux médio, e a gente edita para que consigam entender como essa iluminação vai ficar. Então, aqui a gente consegue ver que realmente, na maior parte, né, 95% do galpão, que é um pouco mais longe das paredes, que a parede ela sempre vai influenciar, não tem nem como falar que não vai influenciar, né? Então, assim, aqui teria uma iluminação muito boa. E aqui a gente estaria utilizando uma luminária com uma lente, exemplo, de 60 ou de 90, que seriam para ambientes abertos. Esse é o cenário 1. Se o cliente tivesse passado para a gente só as informações mínimas para a realização do estudo, que seria a aplicação do galpão, que a gente sabe que é um depósito, as dimensões do galpão e a altura do galpão. Tá? Então, esse é o primeiro cenário, só para vocês começarem a ter uma noção de como, quanto mais informações a gente tiver, ela se torna mais próxima daquilo que o cliente tem realmente. Ok, né? Agora, pode dar um zoomzinho, né? Dá um zoom ali próximo à parede, só para eles conseguirem enxergar ali que é a parede, que ali tá vermelhinho. Se quiser entrar dentro do galpão, só para ele ver mais ou menos como que fica a iluminação. Aí tá os pontos das luminárias, né? Então, para quem não conhece um projeto lumitécnico, ali, ó, é como se você estivesse dentro do galpão. Aí você conta um pouquinho, só para quem nunca viu o Dialux aberto, matar essa curiosidade de como que é essa visão que a gente tem, né, quando está com um projeto realizado. Não, ok, sem problemas. Aqui a gente tem alguns tipos de visão, né, no Dialux. Seria a parte externa, seria só o galpão mais a área externa, porque aí você também consegue fazer a iluminação de fachada, ele permite você utilizar os dois tipos. Aqui a gente está vendo o galpão com as paredes. Se você olha por fora, você só consegue ver a parte de cima, né? Que seria a parte que você consegue olhar as informações, o galpão. E o plano, você consegue olhar ele de qualquer ângulo, a iluminação. Então, assim, ele não tem a trava da parede. Então, você consegue olhar tanto de fora, com todas as luzes, né? Todas as cores falsas que ele apresenta, quanto na parte de dentro, tá? Daí, aqui, como exemplo, como a gente está considerando um galpão livre, a gente não sabe localização de porta-pallet, a gente não sabe se tem uma área com maquinário ou coisa desse tipo. Então, é realmente um galpão livre nessa situação. Legal. Tá? E daí também, outra forma que, na verdade, a gente utiliza essa forma para desenhar
A gente começa desenhando em 2D e depois coloca profundidade para 3D, para realmente a orientação. É muito difícil você conseguir desenhar ele em 3D. Então, assim, o software ele já dá essas opções para você. Então, você vai fazer a distribuição, tudo em 2D, como eu faço, e depois eu calculo e olho como ficou o resultado em 3D. Mas os resultados ele também consegue mostrar tanto no 2D quanto no 3D, se a gente E aqui é assim. legal também, né? Daí ele mostra. Depois que você adquire o projeto, você recebe, né, esse posicionamento das luminárias, exatamente para você entender ali qual que é a distância entre os perfilados, o que você tem que colocar, qual que é a distância de uma luminária para outra. Então, toda essa informação a equipe de engenharia prepara para que você receba, A né, gente disponibiliza. né, seja orientado ali no momento da instalação também. Muita gente fica com dúvida, né? Tá bom, mas onde que eu vou instalar? Pode ficar Exato. tranquilo. Seguindo depois as normas de instalação, que é apresentado pela engenharia, obviamente, você vai respeitando de que as informações ali sejam reais, né? As informações entregues para a engenharia sejam reais, obrigatoriamente você vai atingir o nível de iluminação que está em projeto quando a equipe de segurança ou quando a sua equipe de engenharia, de projetos for lá realmente e medir o nível de iluminação pelo que se entrou adequado, né? Exatamente. Bom, agora a gente vai falar sobre o segundo cenário. O segundo cenário seria aquele DWG que eu mostrei para vocês. Aqui a gente consegue até colocar. Então, as luminárias, para conseguir chegar na quantidade de lux necessária, a gente teve que aumentar um pouco as luminárias, porque já conseguimos perceber que o cenário atual que o cliente tinha não estava chegando no que ele realmente precisa, na aplicação que ele realmente precisa. E foi até, em relação a isso, foi até a solicitação do cliente, porque tem cliente que pede, tem uma iluminação adequada, só quer trocar por LED, então a gente faz o retrofit quando é assim. Mas nesse caso, o cliente queria realmente a adequação. Então a gente consegue ver que foi passado a localização dos perfilados, a gente manteve a localização dos perfilados, foi enviado também as informações dos porta-pallets, as localizações dos porta-pallets, e nesse exemplo, quando foi colocado a iluminação anteriormente, ele tinha um outro layout na parte esquerda, tanto que se você olhar na parte direita e até no meio, os perfilados estão exatamente nos meios dos corredores. Porém, do lado esquerdo, tem alguns perfilados que estão em cima dos porta-pallets. E, normalmente, os porta-pallets, que nem nesse caso, eles são muito próximos do teto. Eles consideram o máximo possível de altura para a utilização dos porta-pallets, para a montagem dos porta-pallets. E com isso, se a gente utilizasse a iluminação aqui, eu vou colocar até aqui para vocês darem uma olhada, a parte dos corredores, ela não tem iluminação. Então, ele está perdendo iluminação porque está exatamente em cima dos porta-pallets. E o principal, a iluminação sempre principal vão ser nos corredores. Então, assim, ele passou para a gente, foi feita uma análise, a gente fez exatamente como estava em planta, mas foi feita a análise que ele estaria perdendo uma grande parte da iluminação dele. Parte do investimento ele estaria perdendo. Então, quando isso acontece, quando a gente olha dessa forma, a gente conversa com o cliente, vê a melhor solução para ele, porque assim, no caso ele está com 5 perfilados em cima de porta-pallets, e a gente conseguiria diminuir para 3 perfilados nos corredores. Então, a gente tem uma diminuição de luminárias muito grande, conseguindo colocar as luminárias exatamente no lugar que ela tem que estar para iluminar, tá? Então, só para vocês entenderem, aqui a gente consegue ver a iluminação em si, aqui é como se a gente estivesse realmente nos corredores. Nesse caso,
tem casos de galpões muito grandes, nesse caso a gente tem mais de 300 luminárias, que a gente não consegue dar um detalhamento muito grande, porque realmente o arquivo, quanto mais informação você coloca, o Dialux, quem trabalha com Dialux sabe disso, quanto mais informação, mais pesado ele fica para a parte de cálculo. E às vezes, dependendo da situação, ele nem calcula. Então, a gente sempre coloca as informações, mas às vezes, quando é um galpão muito grande, a gente não consegue detalhar só, mas continua sendo o layout que o cliente passou para gente, tá? Aqui, deixa eu mostrar para vocês as cores fáceis. Então, assim, nos corredores, ele tá chegando na quantidade de lux que precisa, e na hora que vai para a parte de corredores onde não tem iluminação, ele tem uma deficiência nessa parte, porque os perfilados não estão aonde deveriam estar nesse novo layout do cliente. Nesse caso, tá no corredor aí, tá dando quantos lux ali? Caso, nesse pedacinho? Caso ele seguir ali a iluminação, desse jeito? A instalação atual dele na época, né? Tá dando ali 3 lux, né? Uhum. 3 ali, ó. Se for pela corzinha Sim. aqui, gráfico de cores, tá dando 3 lux, né? Pode ver que... a média vai ser por volta de 10 lux no máximo. No máximo. Parece até um absurdo, né? As luminárias estarem em cima assim, dos perfilados, mas obviamente que quando você migra para LED, essa situação ela tem que sair, né? Porque senão você não vai conseguir aproveitar ali no máximo ali a solução que está sendo colocada. Exatamente. Mas a gente vê muito hoje, como a iluminação atual, talvez o pessoal não dê tanto valor, né? A gente vê muita aplicação de que lâmpadas de vapor de sódio, metálico, e posicionadas sempre acima dos perfilados, dos porta-paredes, acima dos maquinários, ou seja, tendo aproveitamento nenhum da iluminação que está sendo gerada ali pelaquela fonte luminosa, né? Parece absurdo, meio que óbvio, mas a gente vê. Acaba acontecendo, né? Muito colocou ali a iluminação num momento que coloca a iluminação e aí mexeu o porta-pá, tipo assim, não vamos mexer na iluminação agora, deixou como tinha que deixar para fazer a operação ali da fábrica rodar, né? Isso acontece, a gente entende também, mas é importante que quando migre para a iluminação de LED, por mais que você vai ter um trabalho ali de ajustar a posição atual de perfilado ou de instalação de luminária, é ideal que se mexa, né, Kênia? A Kênia que vê bastante. Exatamente. Então, porque assim, como você já está fazendo um investimento para melhorar a sua iluminação, então vamos fazer um investimento correto, que assim você vai ter uma eficiência muito melhor da sua iluminação. Do que nesse exemplo que eles estariam perdendo mais de 50 luminárias, porque no caso a gente está falando de 10 luminárias em corredores e são 5 perfilados, eles estão perdendo a iluminação de 50 luminárias. E não estaria suprindo o que ele precisa. E no caso, eu também separei um terceiro cenário, onde esse terceiro cenário seria com a iluminação adequada nos corredores, aonde faltaria, e você consegue perceber que a iluminação é muito diferente. Realmente aqui a gente consegue olhar aqui, daí a gente tem uma iluminação totalmente diferente do que a gente tinha naquele segundo cenário, onde aqui a gente mal teria a iluminação, e aqui a gente tem a média dos 200 lux, tá? Então, assim, é realmente importante, além de adequar a iluminação, trocar, evoluir a iluminação, sempre adequar a instalação para o layout que você tem, no layout que você tem atualmente, tá? Então, esses são os 3 cenários que eu tinha feito para apresentar para vocês. E agora eu vou... Já estamos perto do final da apresentação em si. Legal. Já vai deixando aí, enquanto a Kênia vai ajustando ali, vai deixando aí
vão deixando aí as perguntas, tá? Tem algumas aqui que, né, depois como faz mais sentido responder elas aqui no final, depois eu te falo. Então, quem tiver perguntas já Ok, começa a colocar aí para que a gente vá se preparando para responder para vocês aqui, tá? sem problemas. Então, e aqui, assim, quem tiver interesse de fazer um estudo luminotécnico com SX, é só procurar a nossa equipe comercial. A gente tem um formulário com as informações que a gente precisa do local, como a aplicação, que a gente está falando desde o início, se é um retrofit, se a gente vai poder fazer uma distribuição nova, se a gente tem que seguir os perfilados, se o cliente tem o DWG, daí se não tiver o DWG, não tiver essas informações que desde o início a gente está falando, daí realmente esse formulário ele é mais detalhado e tem as informações que a gente precisa para realizar um estudo, tá? Isso a gente tem, as meninas estão, o pessoal, né, a equipe comercial, ele está sempre preparado para ajudar o cliente nessa parte. Aqui também a gente tem um guia completo, a parte de downloads da SX, que já tinha sido também passado na apresentação anterior, mas só reforçando, a gente tem um guia completo de projetos luminotécnicos, tá? Ele é um download gratuito. E também a gente tem um blog onde tem informações sobre essa parte de projetos também. Se você tiver alguma dúvida, esse blog pode te ajudar, tá? E a gente também fala mais um pouquinho da SX, só para conhecimento de vocês, quem quiser conhecer realmente a nossa história, tá? Então, seria essa parte. E na parte de apresentação propriamente dita, a gente chegou ao fim. Legal, Kênia. Muito obrigado. Parabéns pelas informações aí. Eu acho que para quem nunca viu um Dialux, acho que ficou claro como que é na visão antes de você receber um relatório. Para quem já fez um projeto Dialux e recebeu ali só o relatório final, né, com os resultados, talvez ali a representação 3D começa a ficar mais claro para a gente como que realmente o cenário nosso se comporta dentro do software, né? Kênia, volta para a gente lá na última simulação com os perfilados readequados. Ah, na simulação? Claro. E aí o pessoal vai ter dúvida, a gente vai respondendo já na simulação. Agora é a hora do pessoal aqui buscar, né? Como a Kênia viu, vamos lá. Vou fazer uma pergunta aqui, Kênia. Vamos lá, vou te passar ela. A primeira pergunta é do Paulo. O Paulo perguntou assim, ó. Como você monta... É grande, tá? Então, na hora que eu finalizar, eu te falo a pergunta. Como você monta os objetos dentro do plano? Neste caso, poderiam ter efetuado o layout em função da posição das luminárias, caso houvesse a impossibilidade de se alterar. Ele fez uma pergunta. Como você monta os objetos dentro do plano? Aí fez um comentário. Neste caso, poderiam ter efetuado o layout em função da posição das luminárias, caso houvesse a impossibilidade de se alterar a iluminação. Sim, exatamente. Isso também foi até uma conversa que eu tive com um cliente que me apresentou esse cenário. No caso, esses porta-pallets, eles estão fixados no chão. Então, ele mesmo falou para mim, eu falei, você quer que você prefere que eu adeque com o cenário, a gente adeque com a movimentação de porta-pallets, então trocaria o layout dos porta-pallets do cliente, ou então prefere que mexa na infraestrutura da luminária, né, da parte de perfilados. Nesse caso, o cliente preferiu alterar a infraestrutura do que alterar o posicionamento dos porta-pallets. Tá? E com relação a criar objetos, a gente cria, nesse caso, como é uma área grande, a gente cria os objetos com os próprios corpinhos de extrusão que o Dialux nos dá a opção, além de alguns objetos prontos e que você também consegue migrar do formato 3ds para o Dialux. Então, a gente tem essas três opções, os corpos que já foram criados, que eles já têm pré-definidos,
a criação de um corpo que não seria, pode ser um retângulo, mas também pode ser uma figura abstrata, que daí você dá volume colocando a altura depois, ou então com esses arquivos 3ds, que, por exemplo, um exemplo aqui, eu tenho uma árvore. Poderia simular pediram aqui para você simular algum objeto dentro. Paulo mesmo, simula aí, ó, simula uma árvore dentro do galpão. Vamos lá ver como ficou. Dá um cálculo. Essa árvore é pequenininha. Gera algo que vai gerar Tá, uma sombra aí em algum lugar, ou tira tá, um pallet meio, vou coloca colar. um objeto que vai gerar uma sombra para o pessoal ter uma noção. E uma coisa importante que, sim, para vocês terem confiabilidade no projeto luminotécnico, né? Além de ter que ser realizado por profissionais que sejam capacitados para que o projeto que seja entregue para você represente depois a iluminação real que você vai ter. Então, as primeiras precauções que eu teria no lugar de uma tomada de decisão em relação a isso seria, primeiro, empresas que são especialistas nisso, né? Então, que tem um corpo de engenharia responsável por realizar o projeto, né? Fiquem bem atentos com isso. E segundo, que o produto ele tenha lá o relatório que garante que o projeto de engenharia que eu esteja simulando, ele seja real, tá? Então, a gente falou isso nos workshops anteriores, que é no LM79, né? Então, garanta ali que o produto que você vai adquirir tenha realmente aquele arquivo LM79, que vai garantir que a curva IES que está sendo utilizada, ela vai realmente, depois que você aplicar o produto adquirido, você vai ter aquele nível de iluminação, né? Porque a maior decepção de todas é você colocar um produto, esperar um nível de iluminação e o projeto não ter sido bem executado e você não atender a norma. Imagina, você ter que retrabalhar a infraestrutura, enfim. Vamos aqui, ó. Aí, só um comentário em relação ao que a Kenia falou, o Paulo. É importante dizer que acho que 99% das vezes vai ser muito mais barato e mais simples mexer na iluminação do que necessariamente mexer no layout, né? Talvez para layouts mais simples, senão você vai perder todo o sentido da produção, o sentido da sua expedição, então vai acabar ficando mais custoso trocar, na verdade, o layout do que a iluminação. Tem mais uma pergunta, Kenny. Deixa eu pegar aqui, ó. O software com base no novo projeto de luminárias, eu não entendi aqui um pouco a frase, mas eu acredito que ele está querendo saber assim, e a economia de energia? Como que ele obtém a economia de energia? O Dialux, eu acredito que seja essa pergunta do Ricardo. O software, o Dialux apresenta economia de energia, se sim ou não, e como que ele pode chegar no resultado de economia de energia quando ele troca para LED? Tá, como que o Dialux ele apresenta só em relação às luminárias que estão naquele local. Então, ele vai apresentar dados das luminárias ligadas, que foram colocadas no ambiente. Porém, a gente oferta para o cliente a opção de realização de payback, que o payback seria o cliente passar para a gente quais os tipos de luminária que eles utilizam, a quantidade de horas trabalhadas e os dias no mês trabalhados, que isso influencia bastante no cálculo do payback, tá? E daí a gente faria um contraponto utilizando os estudos, porque assim, como o estudo ele já vai estar de acordo com o cenário de aplicação por norma, a gente tem um quantitativo de luminárias. E isso a gente faz esse comparativo e dá um valor tanto em energia quanto em custo de qual vai ser o retorno desse investimento do cliente. Legal, respondeu, bacana. Tem uma outra pergunta aqui, a Evelyn Augusto. Perguntou se os desenhos são inseridos no Dialux em 2D. Consegue explorar do AutoCAD para o Dialux? Acho que exportar do AutoCAD para o Dialux? Sim, tanto que essa planta, no caso, a planta eu consigo exportar a planta baixa para o Dialux. E eu utilizo ela para realizar a estrutura do galpão, a estrutura, o layout em si. Então, eu sempre utilizo a planta, seja, claro que assim,
com o máximo de informações possíveis para a gente é melhor. Mais ricas informações, mais próximo vai ficar o estudo. Então, se o cliente tem disponível o DWG, a gente consegue sim importar. O Dialux, ele já tem essa função de importar, ele importa, se eu não me engano, de 2015 para baixo, ele só não importa arquivos salvos em AutoCAD atuais, tá? Então, só na hora de você importar que você tem que salvar numa versão um pouco mais antiga do AutoCAD, mas consegue sim, e realmente isso a gente utiliza bastante. Legal. Evelyn, respondeu sua pergunta? Acredito que sim. Ricardo também, né? Acredito que ela respondeu sua pergunta também. Deixa eu ver mais alguém que tem aqui. O Paulo, a gente respondeu também. O Falasco, assim, muito esclarecedor. Ficou mais claro o que é o software uso. Muito obrigado. Tá? Foi aqui um elogio. Aqui o Renato. Eu que agradeço. Esse Renato aqui eu mesmo vou responder ele. Depois de definido o modelo, como é apresentado o quantitativo e os valores calculados? Renato, isso vai depender um pouco da sua atuação, tá? Depende um pouco da necessidade sua, tá? Mas ele é apresentado conforme o que é requisito em norma, né? O lux, a luminância, né? É apresentado como lux médio e a uniformidade é apresentado ali como fator de uniformidade mesmo, né? É um valor que é apresentado pelo próprio Dialux, né? Então, quando a Kenia abre o cantinho ali, abre só aquele cantinho ali para mim, para mostrar para ele só onde que o valor, né? Então... que no caso eu vou calcular novamente, porque daí a gente tirou os porta-paletes aqui, e como é uma iluminação, essa iluminação a gente utilizou uma lente específica para corredores. Então, assim, independente se vai tirar o porta-pallet, ela vai um pouquinho mais, mas ela vai continuar com um meio um pouco mais escuro, porque essa lente ela já é mais específica. Se fosse, no caso, a gente fizesse no cenário 1, que é aquela lente que eu comentei com vocês que a gente utiliza para galpões abertos e tudo mais, aqui você consegue ver a diferença na parte de iluminação para essa área. Essa área, ela vai ter uma iluminação muito menor. Mesmo que a gente tire o porta-pallet, se a gente estiver considerando a iluminação certa para corredores. Tá? Pra gente aqui do ladinho, no cantinho tem, aqui ele dá o resultado em relação à quantidade média e à uniformidade. Beleza, Renato? Então, os valores são apresentados mesmo em lux e em um fator, tá? Só um minutinho, só espirrar aqui. Desculpa. A Evelyn perguntou aqui, falhou o áudio. A versão do CAD tem que ser qual mesmo? Tem que ser, se eu não me engano, a partir de 15. Eu utilizo sempre de 15 para baixo, tá? A 18 é certeza que não entra a versão o Dialux, ele não aceita. Legal. Então, sendo anterior aí a 2015 e o anterior, você vai conseguir fazer... Você pode até salvar um pouco menor, porque daí ele também pesa um pouco menos. Quando você salva, assim, 2013, 2010, ele diminui um pouco a resolução do DWG. O próprio AutoCAD, ele entende dessa forma. Então, ele também consegue diminuir um pouquinho o peso dele para dentro do Dialux. Quanto menos peso o DWG, melhor para a parte de rodar, a parte de cálculos e você conseguir mexer, tá? Então, tá aí informações úteis até para quem é do mercado aí, né? Para agilizar os seus projetos. Vamos lá. Deixa eu pegar outro ponto aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém que perguntou mais alguma coisa. É importante uma coisa aqui da Kenia, ela tirou aqui um porta-pallet, né? E aí a gente vê que ficou um vazio ali no porta-pallet. Isso se deu, como ela disse, né? Pela SX ter uma equipe de engenharia, ela dominar o desenvolvimento de produtos. Então, é importante que a gente aplique cada luminária adequada para cada solução, tá? Então, é importante vocês estarem resguardados em relação a isso. Então, nesse caso aqui, vocês podem ficar visivelmente que foi uma boa aplicação de produto, né? Porque você aplicou um produto adequado para corredor. Então, mesmo você tirando o porta-pallet, ainda assim você está aproveitando toda a luz gerada. Então, quanto mais
zelo tiver ali no desenvolvimento de produto, quanto mais zelo você tiver ali na aplicação da solução para vocês, mais eficiente vai ser o investimento que vai estar sendo realizado por vossa empresa, tá? O pessoal aqui está fazendo alguns comentários, eu vou replicar para você, Kenny. Vale a pena realmente entender o Dialux e como funciona para que todo mundo possa debater e chegar no melhor conceito. O Adriano comentou aqui. Exatamente. O José, ele falou, por favor, poderia repetir qual o tipo, o arquivo das luminárias para inserir no cálculo? De informação. O José pediu essa ajuda. José, o arquivo que o Dialux lê seria a curva IES, tá? Essa curva você necessário, você consegue essa curva a partir de ensaios em laboratórios da luminária, onde ela vai fazer toda a parte de eficiência luminosa e, no final das contas, o laboratório também vai disponibilizar para a fábrica, para o cliente. Normalmente, a fábrica que faz o desenvolvimento do projeto da luminária, então a fábrica ela também faz essa parte de ensaios, né? Porque é interesse nosso poder colocar o nosso produto em execução. Então, o laboratório, a gente sempre utiliza laboratórios credenciados pelo Inmetro. Esse laboratório vai fazer os ensaios necessários na luminária e, no final, além de passar um relatório para a gente com toda essa informação, todo esse informativo, ele também passa esse textinho que eu falei para vocês, que é um bloquinho de notas, que você abre e tem algumas informações, mas grande parte são informações que não dá para entender visualmente, mas na hora que você inclui no software, ele transforma num ponto de luz. Um exemplo para vocês seria aqui, ó. Eu vou ajeitar aqui. Você vai dando zoom aí. José, para no seu caso, Aqui, ó. José, se você for aplicar, por exemplo, na sua fábrica, por exemplo, o que é importante você, não necessariamente, a não ser que você tenha uma equipe de engenharia, é interessante você solicitar as curvas IES para que vocês realizem a simulação internamente, tá? Ou vocês garantam ali que quem está te atendendo tem essas curvas IES, tem da documentação. No caso, caso você não tenha essa engenharia para executar a simulação, a nossa equipe simula para você. E aí, no caso, você, para ter certeza das informações que estão sendo entregues, basta que você puxe ali a ficha técnica, solicite ali o relatório LM79, garantindo os dados que estão aí, garantindo as características que vão ser entregues de produto para você, né? No caso, assim, é importante entender a procedência dos produtos, né? Esse é o fator relevante, né? Nós utilizamos hoje tecnologia Philips nos nossos produtos, né? Então, isso aí é uma tecnologia, uma das tecnologias mais avançadas que tem no mercado de LED e eletrônica para LED no mundo hoje, né? A gente aplica isso, então é importante que na hora que você for verificar se a luminária que vai ser aplicada no galpão, ela realmente vai atender as informações que estão em projeto, você tem que pedir essas fichas técnicas e tem que pedir esse relatório LM79 ali para que você tenha garantido a informação para falar assim, olha, esse relatório o que é, né? Na verdade, o relatório LM79 ele é uma metodologia definida por associações e como por órgãos, né, voltados para a parte de iluminação, que eles garantem que se você seguir aqueles métodos de ensaio da luminária, você consegue garantir que o valor medido ele é real. Então, se eu medir a potência da luminária 50 watts, ela realmente vai ter aquele consumo. Então, se você seguir esse método de medição, que a luminária de 50 watts emite X lumens, você também vai ter confiabilidade na informação que está sendo entregue ali, que ela fornece 10.000 lumens, por exemplo, entendeu? Esse é uma informação importante para você, José, mas acho que com a minha informação aqui da Kênia, respondemos a sua pergunta, certo? Se não, peço que você coloque fala assim, não, explica de novo que a gente volta no assunto, tá?
A Evelyn pergunta aqui, a SX possui os IS para exportação? Sim. Caso vocês precisarem, expliquem para a gente a necessidade, entre em contato aí com a gente, que a gente vai analisar os seus casos, tá bom, Evelyn? Qual versão do Dialux? Eu acho que não existe a versão IES, né, Kenia? O IES cabe para todas as versões. Não, o IES é IES. Você só inclui ele. Então, Evelyn, não tem uma versão específica se foi a sua pergunta, se existe uma versão IES para cada versão do Dialux? Não. O arquivo IES vale para todas as versões. Agora, qual versão do Dialux? Agora, o Dialux tem várias versões. E aí, para cada caso, né, você ali vai utilizar a versão mais adequada para o seu caso. A SX atua sempre nas versões mais avançadas, tá? Aí, se no seu caso você trabalhar, por exemplo, com iluminação, ou você tiver numa equipe de engenharia que acaba realizando alguns projetos de iluminação também, aí vai depender de você analisar se o seu contexto necessita ou não trabalhar com as versões mais novas, ou versões médias, ou anteriores, ou as mais antigas, tá? Beleza? Tem mais alguma dúvida? Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Eu deixei para vocês aqui o link dos últimos workshops, tá? A gente chegou em mais de 70 pessoas hoje, né? Caso vocês tiverem alguma dúvida, deixe por e-mail, manda por e-mail. A Kênia vai estar respondendo vocês com qual vocês precisarem, tá? Caso não tiver alguma informação que a gente não consiga suportar, nós iremos buscá-la para levar para vocês, tá bom? Tem mais alguma coisa, Kênia, que você queira deixar aí pro pessoal? Tem mais alguma coisa que você queira passar? Gente, fala aí, ó, vocês estão falando com a melhor especialista de iluminação do Brasil. Então, se vocês têm alguma dúvida, tem que ser tirada agora. Porque agora Bom, em relação a mim, eu realmente passei, eu acredito que as pessoas que queriam entender um pouquinho melhor o Dialux conseguiram entender com essa apresentação. Então, realmente seria, se ainda ficou alguma dúvida, a gente responde, mas, ao meu ver, eu consegui passar todas as informações que eu precisava. Então, pronto. Então, fechou. Kênia, muito obrigado novamente, tá? Pessoal que quiser depois compartilhar os materiais dos últimos workshops, vocês provavelmente devem ter recebido aí os links para acessarem, tá? Caso vocês quiserem acessar também as informações relativas a esse treinamento, fiquem atentos no seu e-mail que você vai receber o link da gravação, ok? Então, podem compartilhar com seus colegas de trabalho, pessoas que vocês conhecem que talvez seja interessante eles também estarem recebendo esse conteúdo, beleza? Então, acredito que não tenha mais nenhuma dúvida, o pessoal ali já expôs nas dúvidas, agradeceram, o José agradeceu, parabéns pela apresentação, o Marcos também. Muito obrigada. Muito boa apresentação. Malagoli também, muito obrigado a vocês pela oportunidade, sucesso por aí. Isso, Evelyn. A Evelyn falou que está usando o 8.2, beleza, pode seguir usando o 8.2, se for usar o 9 também, se for usar outra versão, como eu disse, você tem que avaliar qual que é o melhor caso seu para verificar se faz sentido com a versão que você vai usar. Se você vai usar 4.3, se vai usar 8.2, depende. Para cada caso tem a melhor versão, tá? Aí você vai ter que encontrar ali o melhor cenário. Obrigado pela apresentação e esclarecimentos, bom dia, parabéns, obrigado pelas informações. Agora está vendo todo mundo, que está todo mundo se despedindo. Obrigado pelo conteúdo, muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos o tempo de vocês, tá? A disponibilidade de estar conosco aí. Muito obrigado, excelente dia a todos. É isso, Kênia, eu vou fechar aqui. Valeu. Então tá ótimo. Tá? Obrigada, pessoal, pela audiência e espero que tenha sanado as dúvidas de vocês. Beijo, boa semana, Kênia. Tchau. Para vocês também. Tchau, tchau.